que eu represento aqui, né? Sou diretor administrativo e financeiro. Eu estou no Simproquim desde 95. Mas antes disso, no currículo meu aí, não retrata muito que eu venho da química desde 68. Né? Trabalhei na Carbocloro até o ano passado, 45 anos de Carbocloro, uma indústria química de Cubatão, né? Cloro-soda, bem básica. Participo também da Comissão de Economia da Biquim, desde 95, e sou do DPCOM da Fiesp também desde 2005. Tá? O Simproquim é o sindicato que congrega aqui no estado de São Paulo a indústria de lubrificantes, graxas, óleos e fluidos, né? Porque é um sindicato desde 1931, fundado, muito antigo, né? Só que ele foi fundado a nível regional, estado de São Paulo. E dentro do Simproquim é que nasceu a Abiquim, que ela nasceu em 1964, completou 50 anos agora. E muito estudo é feito pela Abiquim, pelo DPCOM da Fiesp também. Eu vou apresentar alguns dados da indústria química brasileira. A indústria química nossa é surpreendente, né? Mas nós já fomos a quarta colocada no mundo. Hoje nós somos a sexta. Lógico, perdemos espaço aí para a Coreia e a China. Na década de 90 ainda nós éramos a quarta. Mas o objetivo continua sendo mantermos a quinta posição. Não existe país no mundo desenvolvido sem uma indústria química boa. Não tem jeito. E nós temos muito caminho para percorrer ainda. Você vê que a China, a Índia vem vindo atrás aí, né? Com crescimento forte. Os dados são de 2012, ainda não saiu do 2013 a nível mundial, mas nós estamos o ano passado foi 162 bilhões de dólares o faturamento do Brasil, ainda continua sexto lugar. Enquanto o mundo cresceu 7%, o Brasil cresceu 8%, a China, com o crescimento deles, né, ao ano aí, nesse período, cresceu 18%, e a Índia vem com um crescimento de 10%. Por isso que tem esse nosso objetivo de manter, pelo menos, a casa dos quinto local. Tem muita coisa para andar. O Brasil ainda representa, no faturamento da indústria, $800 por habitante, enquanto Japão, Alemanha e Estados Unidos são superiores a $3.000 por habitante. Não é só por causa do volume, mas sim pelo valor agregado nos produtos finais desenvolvidos pela química. Como eu falei, né, a participação é muito importante. A nossa indústria química participa do nosso PIB, o Produto Interno Bruto do país, né, em 2,7% em 2012. Ainda não saíram os dados do IBGE, não temos esse número de 2013 ainda, vai ser em setembro. Mas a gente vê que já fomos 3,6% do PIB. Do PIB industrial, a indústria química participa com 10%. Quer dizer, é muito forte, expressivo o setor dentro do PIB nacional. Infelizmente, o PIB da indústria como um todo, de transformação, vem declinando, né, porque o país mudou a ótica para um país com uma economia consumista e não produtiva. A gente vê, nós tínhamos uma indústria de transformação na década de 90 que participava com 27% do PIB e hoje ela está em 13%. Nós temos que reverter isso, algumas políticas têm que ser feitas. A evolução do faturamento da indústria química também é bem pujante, né? Você vê que nós, na década de 90, lá no início de 95, tínhamos 41 bilhões de dólares de faturamento, hoje nós temos 162 bilhões de dólares de faturamento. Isso aí é um crescimento chinês, né, eu diria, né? Na média dá um crescimento anual de 5,5% ao ano em dólar. Quer dizer, multiplicamos por 4 vezes em 18 anos. Não é pouco, é bastante, né? Mas muita coisa tem que ser feita que eu vou mostrar. O consumo aparente nacional. A indústria química, até a década de 90, a oferta supria basicamente todo
o consumo nacional. Infelizmente, por problemas políticas econômicas, câmbio, competitividade da indústria, e matérias-primas caras, outras coisas mais, ninguém investiu tanto. Então, 1/3 do nosso consumo provém de importações. E isso que estamos fazendo, tentar fazer, junto que o trabalho de ontem, que apresentou o Rodrigo aqui do BNDES, para diversificar a indústria química, é realmente modificar o quadro. Sair de um país importador para exportador. Eu vou mostrar para frente, né? Então, é um crescimento expressivo, o consumo aparente cresce 3,8% ao ano, porém a produção cresceu só 2,4% ao ano. Essa lacuna de crescimento está ali entre a diferença que tem a barra verde e azul, são as importações. Só para ter uma ideia, olha a balança comercial. Nós exportamos, o ano passado, importamos 46 bilhões de dólares de importações e exportamos 14. Temos um déficit aí do setor de 32 bilhões de dólares. Não é pouco. A indústria de transformação, dentro da balança comercial, ela é negativa em 107 bilhões, foi o ano passado. E a química tem 32 bilhões desses 107. Tem outras mais, né? Tem equipamentos eletrônicos, tem outros. Mas aqui dentro, se você estratificar esses 32 bilhões, o que é? Só a indústria farmacêutica importa matérias-primas para os fármacos na ordem de 8 bilhões de dólares. Você pega defensivos agrícolas, é outro tanto. Fertilizantes, que a gente não tem uma indústria de fertilizantes para atender nossa agricultura, que é enorme, também é o outro tanto. Então, nós temos realmente umas lacunas que temos que trabalhar para reverter o quadro. Só para ter uma ideia, a gente estratifica aqui, contra o mundo, como é que anda a balança comercial? A balança comercial do Brasil na química contra a União Europeia, quase 11 bilhões negativo. Nós importamos 13, quase 14, e exporta só 2 a 3 bilhões de dólares. Contra o NAFTA, que aqui compreende Canadá e Estados Unidos, nós temos uma balança comercial de quase 10 bilhões negativa. Contra a Ásia, 7,4. E o resto do mundo, todos os outros países, negativo 6,4. Somente no Mercosul e na LAD é que nós temos o resultado favorável. Quer dizer, nós temos muito campo para andar. Outro fator importante que nós não temos aumento da produção e ainda trabalhamos com capacidade ociosa. Quer dizer, não deveria, né? A indústria química é uma indústria contínua, trabalha de turno direto 24 horas, deveria trabalhar aqui no mínimo a 90% da capacidade em todas as suas plantas. E trabalhamos no passado 82. Este ano, primeiro semestre, trabalhamos a 78. Por muitos fatores. Fatores de energia elétrica, fatores de falta d'água, inclusive, que foi falado, né? E muitas vezes, quando são eletrointensivas, é preferível parar a produção, importar o produto e revender, do que consumir energia elétrica. Você vende energia no mercado livre, é muito mais lucrativo do que você produzir o teu produto final. Isso está acontecendo também na química. Já acontece em outros setores. Para vender energia elétrica a um preço de R$500 o megawatt-hora, é muito melhor você deixar de fazer o produto e vender energia que lucra mais do que o produto final. Bom, quais são as ameaças e gargalos que nós temos na indústria química? As ameaças continuam sendo a competitividade internacional. Nós temos matéria-prima muito cara e os produtos que são feitos lá fora, além do câmbio, que também prejudica, entram no país muito mais baratos.
Então, essa competitividade não é justa, né? Mas a gente tem que conviver com ela. A escala também das plantas petroquímicas lá no Oriente Médio são enormes e a matéria-prima é muito baixa. Então, eles começam a fazer produtos muito mais, com a competitividade muito maior contra a gente, né? Outra descoberta que foi na década, agora no final de 2008, começo de 2009, do shale gas nos Estados Unidos, realmente é uma ameaça para nossa química brasileira. Muitos produtos vão ficar muito baratos lá e eles vão desovar aqui. Não tem jeito. Restrições ambientais e economias internacionais também fechadas também está prejudicando muito a nossa indústria nacional. Quais são os gargalos que nós temos? O primeiro gargalo que nós temos é preço da matéria-prima, além da disponibilidade. Preço da matéria-prima, por quê? Porque a política da Petrobras é equalizar o preço da matéria-prima com esses subsídios cruzados, que é a principal matéria-prima da indústria química é a nafta. E ela é balizada pelo preço do ARA, que é o preço da Europa. E não tem nada a ver com a gente, né? Mas para quê? Para dar rentabilidade para a Petrobras poder investir nas suas plataformas de pré-sal e outros mais, né? Lógico, é uma política sadia. Mas tem aí um subsídio cruzado que onera a indústria química e onera toda a cadeia, né? Então, fica muito não viável você aumentar a oferta da indústria química brasileira. O alto custo da energia elétrica, vou mostrar depois os gráficos, né? Também é outro impactante. É muito cara a nossa energia. Também um gap tecnológico do setor, que não desenvolve muito, a pesquisa e desenvolvimento não é feita adequadamente, então nós temos aí um atraso tecnológico em algumas áreas. E o brasileiro também tem isso, tem essa mania de, depois que tiver a demanda feita, é que ele vai investir. Nunca prevê o futuro. Nós somos tendenciosos a fazer isso, quer dizer, nós estamos com a capacidade esgotada e não estamos investindo. Então, começa a importar. Depois é que vai investir para suprir. Nós somos diferentes da maioria. Reduzido o número de empresas locais internacionais. Hoje nós só temos a Braskem, que está investindo, que é brasileira e está investindo lá fora. Poucas empresas internacionais. E também redução da diversificação, como eu falei antes. Nós não estamos com valor agregado em produtos de valor agregado muito maiores, né? Nós tivemos aqui no Brasil, nos últimos 20 anos, 1.500 unidades fechadas. Parece incrível, né? Isso é um estudo levantado pela Comissão de Economia da Biquim. Desde 94 para cá, fecharam-se, lógico, por obsolescência, tempo de vida do produto, outras coisas mais. 1.500 unidades químicas, de produtos químicos. A gente poderia ter revertido isso com uma nova tecnologia, com outras coisas mais, né? E não fizemos. Também tem as outras limitações, são o ambiente geral do negócio, como é que está o Brasil nesse contexto mundial. O capital de giro é caro, pequenas e médias empresas aqui no Brasil sofrem com isso. E não tem quase linhas de crédito, tem que correr atrás do gerente do banco para descontar uma duplicata. Falta de recursos humanos qualificados, deixamos muito de aprimorar a nossa mão de obra. Nós temos bastante técnicos, na química é a melhor indústria que emprega melhor a mão de obra, muito mais qualificada e com recursos muito maiores, né? Mas, infelizmente, nós estamos passando por esse problema na química. Impostos, nem vou falar, né? Impostos caros, altos, elevados e burocráticos, né? Que também o governo agora mudou tudo, né? Com esse negócio de SPED, passou para as indústrias, para as empresas, principalmente, e o ônus de controle. Além de cobrar caro, ainda a gente tem que fazer um montão de coisa para mandar para eles redondinho.
Constrangimentos logísticos também. A gente tem portos, estradas, ferrovias, armazéns, tudo inadequado para uma indústria crescer. Inclusive fornecimento de gás. Se a gente for ter o pré-sal, se tiver gás de outras finalidades, nós não temos uma tubulação para suprir o fornecedor. Impressionante a falta de logística nesse país. E baixo investimento em pesquisa e desenvolvimento e inovação, né? Isso também é um fator agravante. Só para ter uma ideia, olha o que aconteceu quando eu falei do shale gas, né? O que aconteceu com o gás dos Estados Unidos? A linha azul é os Estados Unidos, a linha verde a linha azul é o Brasil, a linha verde é os Estados Unidos. Nós, até 2008, nós ainda competimos com gás, mesmo já contratando gás na Bolívia. Como é que ficou agora? Shale gas veio lá em meados de 2008, depois da crise, né? Eles têm empregado 5 milhões de habitantes, de pessoas direto no shale gas. São muitas unidades, né? E é complexo. Isso é o preço do gás Citygate, que eles chamam, né? Que não tem o spread da distribuidora. Tá? Hoje nós estamos em $4 nos Estados Unidos por milhão de BTU, e no Brasil está $8. É o dobro, não dá nem para competir. Energia elétrica. Os dados aqui são até 2011, porque não temos os dados ainda de 2012 e 2013, mas estamos correndo atrás. Mas isso daqui não vai mudar muito. O Brasil, pelo contrário, 2012 subiu e 2013 deu uma pequena queda, mas o preço é esse, $146, a indústria como um todo no Brasil, que representa mais ou menos 50 e poucos % do consumo nacional de energia elétrica. A indústria de transformação paga o dobro, mais do que o dobro do americano, da indústria de transformação americana. Não dá para competir. Nós temos que ter políticas diferentes. Quais são nossos desafios e oportunidades? Bom, o desafio, como sempre, né, está no setor, está em todos os órgãos do setor químico, como todo mundo quer, né, atender o cliente interno. Lógico, tem uma demanda crescente, pungente, muito mais para crescer, e nós pretendemos atendê-lo, não por importações, pelo contrário, né? Aumentar as exportações seria o outro item. Reverter esse quadro, né? Ter uma balança favorável, não desfavorável. Diversificar os produtos com produtos de valor agregado maior. Esse é o objetivo também que a gente está seguindo. Investimentos em tecnologia e inovação, para você diversificar, tem que investir nisso, inclusive no aprimoramento da mão de obra, e tornar empresas brasileiras internacionais. Isso é o desejo de toda a nação, tá certo? Quais são as oportunidades? Nós temos uma oportunidade incrível, que o Rodrigo ontem veio aqui e falou. Pediram para, quando o Carlos me convidou, para eu falar sobre o estudo do BNDES, eu achei por bem ele dar abertura aqui ontem para falar sobre estudo, porque eu notei na plateia que muita gente desconhecia o estudo, e realmente aquele estudo é importante para a indústria química. O aumento do pré-sal, como matéria-prima para a indústria, não para a gasolina, pelo amor de Deus, nós temos que ter petróleo para a indústria química e gás para a indústria química. Perspectiva de desenvolvimento na química verde, isso também, nós temos uma biodiversidade maior do mundo. Nós temos tudo para ter uma indústria química verde que vai servir de referência mundial. A projeção de crescimento econômico sustentável para os próximos anos, vocês hajam visto o que aconteceu. Se você dá um pouquinho de dinheiro na mão da população, o que sai de explosão, né, de consumo, né? Tanto que eu falei antes, a nossa política econômica é de consumismo, não é de produção, mas o consumo está aí,
mercado, não existe mercado igual ao nosso, além dos Estados Unidos e Brasil. Tem matéria-primas abundantes, bastante recursos e tem um mercado interno muito forte. O Brasil e os Estados Unidos são os dois países que representam isso. E nós estamos aí para tentar viabilizar isso, né? E a gente pode tornar um campo econômico aqui, um Brasil líder do mercado comum, a América do Sul. Por que não temos? Tem blocos econômicos fazendo acordos para cá, para lá. Fazer o Brasil, não o Mercosul, ALAD, fazer a América do Sul um polo que possa negociar com todo o mundo, as outras regiões do mundo, um polo econômico, né? Olha só a ideia, se a gente investir no pré-sal. Nós saímos do 14º produtor mundial de petróleo do mundo. Hoje nós fabricamos 2 milhões de barris por dia e pularemos aqui no horizonte de 20 anos, de 10 anos, 15 anos, para 5,2 milhões de barris por dia. Vamos ser o 4º produtor mundial de petróleo. E isso é um desafio que a gente tem que deixar acontecer. Não tem jeito, porque se não acontecer, o Brasil vai perder muito. Existem já programas da Petrobras, que a gente está sempre junto com a Petrobras, né? Com o IBP, com a ANP. Tem programas para o refino desse petróleo. Mas o importante é que esse refino não se limite só a combustível, né? Gás para rodar térmicas, gasolina, óleo diesel. Não, nós temos que pôr isso no conceito de matéria-prima para a indústria química. O pré-sal, se não, olha a oportunidade que existe do pré-sal. Com o pré-sal, a gente pode reduzir 50% do volume das importações nossas. Quer dizer, do produto químico, eu estou falando. A gente pode gerar ainda 60 mil novos empregos diretos. Hoje, a indústria química nacional emprega quase 1 milhão de empregados diretos. É expressivo, né? Se você executar esse investimento do pré-sal, nós vamos investir no Brasil, que investimento é crescimento, 25 bilhões de dólares, e vai proporcionar ao país ainda uma arrecadação de impostos de 7 bilhões de dólares diretos. Em 2009, a Química, através da Biquim, associação, né, e com todo mundo junto, lógico, Simproquim, outras cadeias da Química, outras associações, lançaram o Pacto Nacional da Indústria Química, que tinha como objetivo esses três aí, tornar entre o país entre os 5 maiores do mundo, ter excedentes de produtos químicos para a gente exportar e utilizar a química verde e ser referência nisso, né? Eram 5 grandes pontos fundamentais para que isso acontecesse. Está no pacto. A matéria-prima com preços competitivos, com disponibilidade e com contratos de longo prazo, era o mote desse pacto. A infraestrutura logística, melhoria nisso, né, a gente vai ver que tem estudos já avançando na distribuição de gás e soluções logísticas de portos, estradas, ferrovias. O crédito também é outra linha, tanto que o BNDES está participando, fortalecimento da cadeia, né? Porque o crédito no Brasil para investimentos não é dirigido para a indústria química. O BNDES tem ajudado, tem bastante, mas não é suficiente. Impostos, não vou nem falar da reforma tributária, mas tem muita tributação desleal, provocando guerras fiscais. O Reintegra, por exemplo, que era um incentivo para exportação, caiu de 3 para 0,5, muito pouco. Benefícios fiscais não tem. Isonomia tributária entre estados também não existe. E concorrência desleal, por causa do imposto. Inovação e tecnologia também. Isso daí foi tudo detalhado dentro desse pacto social da indústria química. Desenvolvimento tecnológico e inovação, também a lacuna que existe
e o aprimoramento da nossa mão de obra. Então, o que está faltando para essa indústria química efetivamente aproveitar oportunidades que irão surgir nos próximos anos? A garantia de matérias-primas é fundamental para a indústria, né? Haja visto que ninguém vai investir se não tiver matéria-prima. E com contratos e preços adequados, lógico, competitivos. O regime especial do REIC, financiamento de investimentos em pesquisa e desenvolvimento, aprimoramento da mão de obra e matérias-primas alternativas renováveis, que seria a química verde. Nós temos muitos projetos. Na química, só as empresas que estão participando do RAC, né, que é o relatório de atividade lá da Comissão de Economia da Biquim, que são as 112 empresas, mais ou menos, nós temos mapeado, né, que essas empresas investem por ano de 3 a 4 bilhões de dólares. E já tem esses investimentos todinho projetados. São investimentos que estão em andamento, aprovados, alguns estão concluídos, e tem muitos para concluir. Pô, tipo o Comperge do Rio, né, que nós falamos ontem, né, ainda está em andamento, né, mas tem mais aí uns 12 bilhões de dólares só nisso daqui. A química, como um todo, ela vai em todo que nós estamos aqui no terno, no microfone, na mesa, vai em tudo. Então, ela vai continuar sendo uma indústria fabulosa, que permitirá o escoamento de seus produtos em tudo, na cadeia todinha, inclusive no petróleo, né, na lubrificante, óleos e graxas do nosso setor. E com esse crescimento do gás natural, com esse crescimento do petróleo, a gente pode realmente tornar a indústria química um incentivo para novos empregos, para crescimento da nossa nação, e desde que a política governamental mude para o foco, para desviar a energia para a química. Tá? Então, gás natural, olha o que vai vir de gás natural proveniente do pré-sal. Isso daí podemos fazer várias fontes de etileno, né, nafta e outras mais. Nós temos reserva estimada, perguntaram, né, shale gas. Shale gas no Brasil também tem, mas a reserva não é tão grande que nem da Argentina. A Argentina tem lá 774 metro cúbico lá de gás de shale gas, e o Brasil tem 226. O total aqui na América do Sul é de 1 bilhão e 200. No mundo, só a China tem mais do que isso, os Estados Unidos está mais que isso também. Mas nós temos shale gas, mas é um problema sério, que tem que investir, tem que ter pessoas qualificadas, tem que ter logística e, além de tudo, parece-me que dá problemas ambientais. Então, o negócio não é muito fácil. Bacias de potencial de gás não convencional, nós só temos o recôncavo, que praticamente é explorado, e nós temos muitas bacias. E aqui eu vou falar um pouco o que falou o Rodrigo ontem, no que estamos fazendo, né? Existe um plano Brasil Maior que foi lançado em abril do ano passado, do governo, monitorado pelo governo. Foram criados 19 conselhos de competitividade. A indústria química tem um conselho, e é um conselho de referência, porque, além de participar o Ministério da Indústria e Comércio, o MDIC, o Ministério da Fazenda, o BNDES, participam também os trabalhadores. Isso que ficou muito latente. Participa a Federação da Indústria, dos Trabalhadores da Indústria Química, como os sindicatos de vários polos petroquímicos e químicos. E tem uma agenda. A agenda é feita em conjunto com o governo, né? A desoneração da matéria-prima, que foi o primeiro item a curto prazo,
Foi feita uma MP, que está em vigor até hoje, a 613, no ano passado, desonerando a cadeia do etileno. Foi um passo inicial, mas muita coisa tem que ser feita ainda. E foi para a primeira e segunda geração. Incentivos aos investimentos, incentivos à inovação foram postergados para este ano. E como ano eleitoral, dificilmente vai sair do papel. A gente sabe disso. Política de utilização para o gás natural como matéria-prima. Desde a década de 90 a gente briga com isso. Só para ter uma ideia, não tem uma fábrica de metanol no Brasil mais. Nós tínhamos 5 fábricas de metanol. Fecharam todas, porque o preço do gás não é viável. Então, essa política já está feita junto com a Petrobras, com a ANP, IBP junto, Ministério da Fazenda participando, MDIC, mas não sai do papel. Nós temos que ter um gás realmente para a indústria química subsidiado, senão não vai competir com ninguém aí do mundo inteiro. A médio prazo, a Agenda Tecnológica Setorial Produtos de Origem Renovável, a Biquim, como o CNI, estão trabalhando muito na linha de cosméticos, já tem até coisas feitas para isso, está em andamento. Capacitação de recursos humanos é um projeto também que está sendo feito com a NPI, também está em estudo, mas ainda não saiu do papel. Melhorias na infraestrutura. Foi feito um trabalho desenvolvido pela indústria química mesmo, né, junto com o pessoal de logística, de portos, de estradas, de ferrovias, e tem um trabalho que ficou bem feito, tanto que o BNDES vai juntar no trabalho dele, que foi mostrado ontem aqui. Eu vou mostrar um pouquinho mais. Defensivos agrícolas, também tem um trabalho que está em desenvolvimento, junto com o pessoal de fertilizantes, mas ainda está no papel. O governo, a agricultura estão juntos. E estudo de diversificação da indústria química foi o que foi mostrado ontem pelo Rodrigo sobre o BNDES, que está andando e parece que o relatório final vai ser o mês que vem. O estudo da diversificação, eu gostaria realmente de frisar que eu senti ontem que o lubrificante era um item que estava lá, né, entre os 19 apontado, e gostaria que vocês realmente dessem pitaco, viu? Vão lá, dê uma olhada. Se vocês precisarem de nós, do Simproquim, nós também fomos dos primeiros a discutir com o BNDES, a Bain Company e o Gas Energy, os produtos que deveriam ser abertos, né? E se vocês tiverem algum problema, o Martim Francisco, que é o líder, é muito amigo da gente. E se tiverem algum problema, me procurem, que a gente encaminha para eles, tá bom? E quais são, então, os estudos que estão em andamento? O BNDES, que tem oportunidade de diversificação da indústria, a logística, que é a parte da infraestrutura, também está aqui. Na parte de logística, nós temos uma frente parlamentar do Arnaldo Jardim, que é a infraestrutura no Brasil, frente parlamentar da infraestrutura no Brasil, que também faz parte a química na parte de logística aí, né? Esse estudo foi concluído, o BNDES vai juntar com o dele de oportunidade da química para fazer num pacote só. Além disso, também nós temos uma frente parlamentar da indústria química, coisa inédita, surgiu ano passado. Nunca no país a gente teve uma frente parlamentar da indústria química. E o Vanderlei Sirac, que é um deputado federal aqui do PT de Santo André, encabeçou isso e tem acompanhado com a gente, solta relatório toda semana aí sobre o andamento dos projetos. Também tivemos um grupo de trabalho que trabalhou as matérias-primas para os próximos 25 anos, compreendendo o pré-sal, com todas essas refinarias. Foi coordenada pelo Marinho, que é da Petrobras, ele faz parte da Comissão de Economia da Biquim, que coordenou ele, mais o pessoal da ANP, IBP, mais a Petrobras em si, e as indústrias
principais consumidoras, né? Braskem, lógico, estava junto, Oxiteno, um montão delas. E o trabalho foi validado pelo professor Otto Perrone, que é um ícone da indústria química, petroquímica, foi um dos fundadores da Copene, né? E o trabalho já está para ser expedido agora, em setembro. Tá? Vocês vão ver que é um trabalho interessante. E a parte de tecnologia, que nós estamos sempre envolvidos com o pessoal do governo, tentando melhorar essa parte de competitividade e aprimoramento da nossa mão de obra. Pesquisa e desenvolvimento cai mais nessa área. Bom, eu gosto de filosofar um pouquinho, né? O nosso filósofo René Descartes, ele tem uma frase importante, que na minha vida, né, que profissional, eu tenho 51 anos de carteira de trabalho, e muitas são as dificuldades que a gente passa, né? Divide as dificuldades que tenhas de examinar em tantas partes quanto for possível para uma melhor solução. Não adianta ficar fazendo foco meio macro, né? Realmente você tem que detalhar, gente, não tem jeito. E é muita coisa para a gente fazer, né? Obrigado.